Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra, me preparando para gravar esse vídeo e o Espírito Santo me mostrou que muitos de vocês estão com o coração apertado, o coração angustiado. Tem pessoas aqui hoje que gostariam de se abrir para alguém, mas não tem coragem. Não tem coragem por causa dos julgamentos, por causa do medo da crítica. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está no lugar certo. Aqui você receberá uma palavra libertadora todo dia, a palavra de Deus. Porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra, do evangelho e do amor do Senhor pela sua vida. Então eu quero que você saiba que, por mais que as pessoas possam não te entender, Deus é o único que não vai te acusar. Ele deseja te restaurar. Afinal de contas, Ele é o seu Pai perfeito. Ele não é como o pai humano, que muitas vezes pode falhar. Não, Deus é perfeito e Ele te ama e eu creio que hoje Ele vai falar com você. Amém? Eu quero ser apenas um instrumento nas mãos dEle para abençoar a sua vida. E depois dessa palavra que eu vou trazer, eu quero orar por você, pela sua casa, e eu também vou orar por tudo aquilo que tem pesado o seu coração, mas que você não consegue se abrir com ninguém. Eu tenho certeza, no final você se sentirá bem mais leve e em paz. Amém? Você crê nisso? Então deixa aqui nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus hoje. Aleluia! E antes de começarmos no momento de oração, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem acompanhado aqui as orações diariamente. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu vejo crianças me dizendo: Pastor, eu te sigo todo dia, de manhã e à noite. Irmãos, isso me alegra tanto, vocês não imaginam. Tem crianças, irmãos, que têm levado seus pais a buscarem a Jesus, a se entregarem a Jesus. Então eu creio, Deus tem levantado uma nova geração de pessoas que amam a palavra do Senhor, pessoas que não estão preocupadas com religião, elas querem Deus, elas querem Jesus. E é por isso que aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor, que é poderosa para transformar nossas vidas. Amém? Então, se você está aqui pela primeira vez, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero pedir que você se inscreva, é muito fácil, não vai tomar o seu tempo e não paga nada também, ok? É só você clicar no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo. Assim que você clicar aí agora, vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, para que você receba as próximas orações diretamente no seu celular, onde você estiver. Irmãos, para começarmos esse momento de meditação na palavra, esse momento de oração, eu quero ler com você um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou e que está registrado no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Diz assim: Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha isso, irmãos, que palavra confrontadora, não é verdade? Essa palavra de Jesus nos ensina a verdadeira essência do que é o perdão. E antes de falar exatamente sobre o perdão que nós precisamos oferecer ao próximo, eu quero que você entenda o tamanho do perdão que Deus nos oferece, o tamanho da sua graça, da sua misericórdia. Então eu quero que você entenda que você é uma pessoa mais abençoada do que você imagina. Isso porque Jesus derramou o próprio sangue lá na cruz em seu favor. Ali Ele ofereceu o perdão de uma dívida que para você é impagável. Ou seja, é impossível pagar a sua dívida de pecado, porque o pecado ele gera morte, mas essa morte foi paga por Jesus. E se nós continuarmos lendo essa passagem de Mateus capítulo 18, logo em seguida, depois que Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, sem limites, Jesus contou uma parábola chamada O Devedor Sem Piedade. E nesta parábola, Jesus conta a respeito de um rei que um certo dia decidiu acertar as finanças do reino e ele chamou um dos seus servos que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, naquela época, este valor era extremamente alto. Um talento era medido em ouro e essa dívida era equivalente a 300.000 quilos de ouro. Dá para imaginar isso? Se nós levarmos em consideração que a grama do ouro hoje vale cerca de R$300, então a dívida daquele homem era de 90 bilhões de reais.
Agora imagine quantos anos esse servo teria que viver só para trabalhar e pagar o rei. Ou seja, milhares e milhares de anos. Era uma dívida impagável. E se você reparar no ministério de Jesus, ele usava muitas parábolas, né? Essas parábolas eram histórias fictícias, ou seja, não eram verdadeiras, mas elas tinham como objetivo transmitir uma mensagem muito importante, um grande ensinamento. E se essa história fosse verdadeira, aquele servo do rei possivelmente seria um administrador ou um prefeito de alguma província, e ele fez mau uso dos recursos que estavam nas suas mãos. Provavelmente ele teria sido alguém corrupto, um homem desonesto, ou ele foi muito irresponsável com os negócios do rei. Mas apesar de tudo isso, aquele rei teve misericórdia daquele homem e ele decidiu perdoar a sua dívida. Dá para imaginar isso, irmãos? Aquele rei assumiu o prejuízo de toneladas de ouro que aquele servo lhe devia. Mas o mais importante nesse ensinamento não é a quantidade de dinheiro perdoado, mas sim o quanto aquele rei foi generoso ao perdoar algo que não tinha como ser pago. Sabemos que naquela época, se o rei mandava matar, a pessoa era morta imediatamente. O rei tinha a última palavra sobre tudo, mas aquele rei demonstrou uma generosidade tamanha, porque o que esta parábola nos mostra hoje é que não havia limites para o seu perdão. Era um homem extremamente misericordioso. E agora tente imaginar uma coisa, esse rei foi tão bom, tão generoso, e diante disso tudo, o mínimo que se esperava daquele servo é que ele aprendesse o valor do perdão e passasse a praticar o perdão na vida dos outros, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. Esse mesmo servo que foi perdoado, ao sair da presença do rei, encontrou com um dos seus companheiros de serviço que lhe devia uma quantidade infinitamente menor, 10 denários. Se formos comparar esse valor com os dias de hoje, seria o equivalente a 3 salários mínimos. Ou seja, não se compara com aqueles 90 bilhões de reais, não é verdade? E então aquele servo começou a falar: olha, me perdoe, eu vou te pagar cada centavo, eu só peço que o Senhor tenha paciência. Irmãos, naquele momento, aquele servo que tinha acabado de ser perdoado pelo rei, ele não teve a mesma compaixão, a mesma misericórdia. Sabe o que ele fez? Ele mandou aquele homem ser preso até que ele pagasse toda a dívida. E não somente isso, ele entregou aquele homem aos carrascos. Ou seja, ele foi punido severamente, simplesmente porque ele estava devendo 3 salários. E então, naquele momento, o rei ficou sabendo o que aconteceu, mandou chamar o seu servo de volta e falou: você foi ingrato. Você não teve piedade daquele moço que estava te devendo. Eu te perdoei uma dívida muito maior. Por isso agora você também sofrerá o castigo. Irmãos, essa parábola é muito forte. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que são tratadas por Deus com amor, com compaixão, com paciência, mas não têm a mínima paciência com as pessoas à sua volta. Então eu costumo dizer que nós devemos tratar os outros assim como Deus nos trata. Devemos ter paciência com os nossos familiares, assim como Deus tem paciência com a gente. Não podemos ser ingratos, não podemos ser egoístas, devemos ter a mesma paciência e amor com as pessoas. Isso porque Jesus cancelou na cruz toda a nossa dívida. Imagine, irmãos, nós já estávamos condenados eternamente, mas Jesus sabia que se Ele não morresse por nós, se Ele não se tornasse o sacrifício pelos nossos pecados, a nossa dívida iria nos acusar. A Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 3, que lá na cruz do Calvário, Jesus rasgou todo o escrito de dívida que era contrário a nós. E esse escrito de dívida, irmãos, sabe aonde estava? Nas mãos do diabo. O diabo é o nosso maior acusador. Então ele pegava todos os nossos defeitos e ele zombava de nós. E ele tinha a chance de nos acusar, de nos humilhar. Ele tinha domínio sobre nós. Mas quando entregamos a vida para Jesus, é Jesus quem controla agora a nossa vida. Nós somos servos dele. Somos servos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e agora é Ele quem nos perdoa. As pessoas podem não nos perdoar, as pessoas podem nos criticar, mas Jesus é aquele que nos defende. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos protege. Amém? Eu espero que você tenha entendido a essência da mensagem de hoje, irmãos. Devemos ser compassivos, misericordiosos, assim como Deus nos perdoa diariamente. Quando Pedro perguntou a Jesus se deveríamos perdoar quem nos feriu até 7 vezes, ele estava colocando um limite para o perdão, ou seja, até esse ponto eu estou disposto a perdoar. Passou disso, eu não sou bobo, eu não tolero mais, eu não perdoo.
Só que, irmãos, nós devemos entender uma coisa: Jesus falou que não tem limite. Porque quando ele disse a Pedro, não digo que você deve perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Só que nesse momento Jesus não estava levando ao pé da letra. Ele estava dizendo que não há limites para perdoar alguém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: tem pessoas que nos ferem, que nos machucam, que não querem o nosso bem. Jesus não está dizendo aqui que você deve conviver com essa pessoa, que você deve ficar junto com ela, sofrendo acusações, sofrendo de inveja. Não, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Você tem que deixar que Deus te conduza. Tem momentos de se afastar, tem momentos de se aproximar, mas tem pessoas que é impossível você caminhar com elas. E tá tudo bem, você não precisa ficar se culpando por isso, mas no seu coração tem que haver o perdão. Você tem que orar por esta pessoa. Esse é um dever do cristão. E o próprio Jesus disse: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não os perdoará. Amém? Então, meu irmão, você tem toda a razão de estar magoado com essa pessoa que traiu a sua confiança ou te apunhalou pelas costas. É muito triste quando alguém faz algo ruim contra nós. Eu sei disso, eu já fui traído, eu sei a dor da traição. Eu te entendo perfeitamente. Mas ao mesmo tempo eu estou aqui para te dizer que é possível perdoar completamente. É possível você liberar essa pessoa no seu coração. Você pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe. E sabe como eu consegui perdoar? Ao olhar para Jesus, para ver o quanto Ele me perdoa e me ama todo dia. Irmãos, assim fica muito mais fácil perdoar alguém. Então, se você tem sido vítima da maldade de alguma pessoa, saiba que Deus conhece a sua dor. Ele sabe do tamanho da injustiça que você está sofrendo. Nós vivemos em um mundo mau, cheio de pessoas cruéis, pessoas que inventam coisas sobre nós, não se preocupam com os estragos que elas fazem na vida dos outros. Mas ainda assim, Jesus nos manda perdoar. Aleluia! Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo confrontadas hoje. É importante, irmãos, não podemos carregar essa mágoa, senão ela nos prejudicará. A outra pessoa estará livre, mas nós estaremos acorrentados. E eu quero que você olhe agora para o Rei dos Seis. Ele te oferece hoje o perdão para uma dívida que você jamais conseguiria pagar. E é por isso que, assim como você foi perdoado, você agora tem que oferecer o perdão. E a melhor maneira de você fazer isso é você pedir que Deus te capacite, que Deus te fortaleça, e entender também que o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma. E quando você decide perdoar, as suas emoções vão acompanhar essa decisão ao longo do tempo. Não importa se ainda dói no seu coração, não importa se você não consegue olhar para aquela pessoa, você tem que perdoar no seu coração. E você tem que dizer com a sua palavra, com a sua boca: eu te perdoo em nome de Jesus. Cite o nome dessa pessoa aí em voz alta, se você puder. Fale o nome dela e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Mas fale com todo o seu coração e Jesus honrará a sua fé, a sua decisão. Amém? Assim como Jesus estava preso na cruz, pessoas zombando dele, e ele então faz aquela oração a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é exatamente isso que acontece. As pessoas, irmãos, estão cegas espiritualmente. Elas não têm noção do que elas fazem. Quando elas se levantam contra nós, na verdade, elas estão se opondo ao próprio Senhor Jesus. A Bíblia conta no livro de Atos que a igreja do Senhor estava sendo perseguida. E então um homem chamado Saulo, que futuramente foi chamado de Paulo, ele estava indo perseguir os cristãos. Até que em determinado momento ele viu uma forte luz vindo na sua direção, e desta luz uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante, irmãos, o próprio Jesus assumiu a dor do seu povo e ele disse: por que você me persegue? Ao invés de dizer: por que você persegue o meu povo? Não, Jesus entendeu que ele na verdade estava perseguindo Jesus. Irmãos, nós carregamos o nome mais poderoso de todos, o nome de Jesus Cristo, o único nome que nos dá a salvação, o único nome que nos permite ter um encontro com Deus. Mas também, irmãos, o próprio Cristo disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então não tenha vergonha a partir de hoje de falar de Jesus, ir até aquela pessoa que te feriu e dizer para ela: eu te perdoo em nome de Jesus. Jesus me perdoou e não tem por que eu não te perdoar agora. Amém? Será que você tem coragem de fazer isso?
Será que você ama realmente a Jesus ao ponto de negar a sua vontade para fazer a dele? Será que você ama ao Senhor mais do que tudo ao ponto de liberar o perdão para não perder a sua bênção? Então eu te aconselho, faz isso hoje. Se tiver que mandar um áudio no WhatsApp, se tiver que mandar uma mensagem, ligar ou até mesmo se encontrar com essa pessoa, libere o perdão e você verá os milagres se destravando na sua vida. Você verá os milagres que Deus tem reservado para você, chegando até a sua casa. Deus vai operar e o inimigo será derrotado hoje, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar agora e no final eu peço que você compartilhe. É só você clicar nesse botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo. Vamos espalhar esta mensagem tão importante, tão necessária nos dias de hoje. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais um dia, Te agradecer pela nossa família, nossa casa, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Oh meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra todo dia. Como é bom, meu Pai, porque a Tua palavra é o nosso alimento espiritual, é o pão nosso de cada dia, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a palavra hoje foi muito forte, muito confrontadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Jesus, eu Te agradeço pela Tua infinita bondade e misericórdia, por sempre estar conosco, mesmo nas dificuldades. Eu Te agradeço também pela vida deste irmão, desta irmã, que tem orado comigo dia após dia, de manhã e à noite. Obrigado, meu Pai, por colocar tantas pessoas no meu caminho. Eu me sinto tão bem, abrindo o coração e sabendo que esta palavra está chegando em muitos corações. Continua, Senhor, me usando, Pai. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. E eu desde já Te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. E assim como eu tenho perdoado os meus inimigos, os meus devedores, eu peço o Teu perdão. Eu peço o Teu perdão também, Senhor, em favor desta mulher, em favor deste homem. Essas pessoas, meu Pai, querem andar no caminho certo. Elas querem as Tuas bênçãos. E elas querem, acima de tudo, o Teu coração, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu Te peço, derrama da Tua graça, da Tua compaixão. Não queremos ser como aquele homem ingrato da parábola, que mesmo recebendo uma graça infinita, maravilhosa, não foi capaz de estender a mão e oferecer sua misericórdia àquele outro homem. Ó, meu Pai, nos ajude, Senhor, a sermos mais parecidos com Jesus. Nos ajude a se soltar dessas amarras do ressentimento. Nos ajude, meu Pai, a vencer o orgulho, porque não tem como nós perdoarmos uma pessoa se nós nos sentimos superiores a elas. Pai, nós nos humilhamos neste momento, nos esvaziamos, Pai, de todo orgulho, toda altivez, toda soberba. Ó Jesus, eu aproveito também esta oportunidade para orar por essa pessoa que está passando por momentos de solidão. Essa pessoa, meu Pai, que sente o peso de estar sozinha neste mundo, mesmo cercada de pessoas, que ela sinta a Tua presença, o Teu toque. Pai, a vida é cheia de problemas, a vida é cheia de dificuldades, Pai. Mas eu creio que o Senhor nos dá a paz que este mundo não conhece. Jesus, o que seria de nós se não fosse o Senhor e a Sua salvação? Estaríamos perdidos completamente. E eu peço que o Senhor nos ajude a lembrar, dia após dia, da Sua grande misericórdia e compaixão. Pai, muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós acabamos fazendo o que é mal, o que é errado. Perdoa-nos, Senhor. Derrama dessa compaixão, dessa misericórdia. E nós queremos continuar perdoando a todos aqueles que nos ofenderem, que quererem nos prejudicar. Queremos ser parecidos contigo, Jesus. E é em Teu nome que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada.
Não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo.
Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia! Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas.
dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente.
E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora, dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém
pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.